Roadmap 2026. Você está querendo saber o que você, aí do outro lado, que está querendo entrar na área de teste de qualidade de software ou quer conhecer mais sobre a área de teste de qualidade de software, precisa saber para conseguir entrar na área e para saber o que as empresas estão esperando de pessoas em 2026? Pois é sobre isso que a gente vem falar aqui. E se você tá afim mesmo de aprender, já vai lá, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Nós da LumisTech trazemos conteúdo sobre teste de qualidade de software todo dia aqui. A gente é a maior comunidade de qualidade do Brasil. Então, se você quer conquistar sua próxima vaga em 2026, que vai ser o melhor ano da área de teste de qualidade de software, pode escrever o que eu tô falando, eu tenho certeza disso. Vem aqui com a gente que eu vou mostrar para vocês como que funciona. Eu sou o Manny, QA Engineer, já tem basicamente aí mais de 10 anos e hoje vamos falar sobre Roadmap 2026. Então bora, já pega seu café, vamos começar a falar. Hoje eu vou trazer aqui o conteúdo que você precisa ter para poder saber o que as empresas realmente querem em 2026 para um QA. Manny, a gente vai falar sobre QA Engineer, a gente vai falar sobre QA, a gente vai falar analista de QA, tester. Fica tranquilo. Esses nomes, sinceramente, principalmente para você que está começando, são basicamente irrelevantes. E por que eu estou te falando isso? Justamente porque hoje na área de teste de qualidade de software, esses nomes eles se misturam. Os requisitos são os mesmos para basicamente tudo que tem a ver com teste, qualidade, ou seja, se você está procurando vagas de QA, analista de QA, tester QA, que eu não sei qual é o sentido disso, QA Engineer, analista de testes, analista de automação de testes. Basicamente, essas vagas elas vão ter requisitos muito parecidos, tá bom? Obviamente, elas podem ter diferenças ali básicas de alguns requisitos ou outros, mas no geral, se você aprender tudo isso que eu estou trazendo no Roadmap 2026, você vai estar preparadíssimo para qualquer uma dessas vagas, fica tranquilo. Então, time, seguinte, primeira coisa que eu quero falar para você, se você tá aí, tomou a decisão realmente de entrar numa carreira de teste de qualidade de software, se tornar QA, parabéns! Você está tomando uma decisão incrível e eu tenho certeza que ela vai mudar a sua vida do mesmo jeito que ela mudou a minha e de muitas outras pessoas aqui dentro da LumisTech. Nós aqui da LumisTech, a gente acredita piamente que a área de teste de qualidade de software vai crescer. E você deve estar se perguntando, por quê, Manny? Por que a área de teste de qualidade vai crescer tanto? Galera, cada vez mais as empresas estão trabalhando com sistemas. Exatamente. Mais e mais empresas estão crescendo e estão incluindo sistemas, estão criando plataformas próprias dentro do mercado. E isso se dá muito em conta por causa da IA. Exatamente. A inteligência artificial, para você aí que achou que ela ia roubar o trabalho de todos, na verdade ela só está fazendo é aquecer o mercado de tecnologia. E isso pra gente que é QA é sensacional, justamente porque apesar da IA te dar uma velocidade incrível no desenvolvimento, saibam que a IA, por melhor que ela seja, ela cria sistemas com muitos problemas, tá? Isso é um padrão hoje em dia. Eu acredito que a IA ainda vai melhorar bastante, tá bom? Você aí que tá do outro lado, provavelmente nos próximos 5 anos a IA vai ser muito melhor do que ela é hoje. Porém, sinceramente, ela ainda vai criar muitos problemas, principalmente para projetos que serão grandes. E hoje em dia, as empresas elas não estão criando mais sistemas pequenininhos. As empresas elas querem monopólio. As empresas elas querem criar sistemas que realmente resolvam o problema de todos os usuários, de uma vez só. Ela não quer só que seja uma coisa ou outra, ela quer que seja tudo, né? O que eu quero dizer com isso? Ela não vai criar um software para poder resolver um probleminha. Não, ela vai criar um software para poder resolver vários problemas que você tem como usuário. Isso é um padrão do mercado que já vem acontecendo já de alguns anos e principalmente no ano de 2026 isso vai aumentar mais ainda. Então é por isso que eu falei que você está num ótimo momento para entrar na área de teste de qualidade de software, porque a área de QA nunca vai ser tão desejada, nunca vai ser tão necessária por essas empresas. E, além disso, você está no lugar certo, porque hoje você está dentro da LumisTech, e a LumisTech é o lugar onde a gente fala sobre qualidade, teste de software. Então, se você aí estava com medo de perder emprego para IA, cara, junta as mãos e agradece a IA, porque ela veio para esquentar o motor do mercado de tecnologia, e você, como QA, vai começar a ganhar cada vez mais dinheiro, tá? Essa é a minha previsão. Eu aperto aonde quem quiser para garantir que isso vai acontecer. E claro, né? Quanto mais softwares, mais bugs. Quanto mais bugs,
mais necessidade, principalmente de QAs, testes, documentação. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso justamente, sobre nosso roadmap. E galera, eu quero que você entenda, nosso roadmap ele vai ser separado por pilares, tá bom? Eu vou trazer aqui os pilares mais importantes da área de teste e qualidade de software, que na minha opinião vão garantir que se você realmente aprender todos esses pilares, você vai conseguir qualquer vaga dentro da área de QA, tá bom? Claro. Estou falando aí qualquer vaga dentro da área de QA, considerando seu tempo de experiência, porque o tempo de experiência é muito importante aí de um QA júnior, de um QA pleno, tá bom? Então, se você realmente quer entrar em 2026, você tem que aprender todos esses pilares. Não necessariamente ter eles completos, tá? Você vai ter um tempo de maturação aí. Porém, se você aprender pelo menos o básico de todos eles, você vai ser um QA muito bem visto pelo mercado, porque hoje em dia não é fácil encontrar QA que saiba sobre todos esses conteúdos. Nossa, Manny, então deve ser difícil aprender todos esses conteúdos, todos esses pilares? Não. A maioria das pessoas provavelmente só estão perdidas e elas não sabem quais são os reais pilares, né? Você aí do outro lado deve estar vendo sobre QA pela primeira vez agora, deve estar pensando no roadmap, o que estudar para QA pela primeira vez agora. E você deu a sorte de cair aqui no nosso vídeo. Mas você pode procurar aí no mercado, você não vai encontrar muitas pessoas falando sobre o que realmente é preciso para se entrar no mercado. Então, não é que é difícil, o problema realmente é encontrar um plano estruturado que ensine o que você realmente precisa. Isso eu falo de verdade, é muito difícil mesmo, eu estou na área há 10 anos, eu criei a Lumistack justamente por causa dessa dor. Então vamos lá, vamos para o primeiro pilar e sinceramente esse pilar é o que vai te transformar num QA. Ah, Manny, mas é só um pilar que me transforma em um QA? Bem, não necessariamente um QA que é desejado pelo mercado todo, mas pelo menos você vai ser um QA que já entende sobre a base da área de teste de qualidade de software, tá bom? E nada mais é do que o primeiro pilar, testes de software ou software testing em inglês. Pois é, galera. Nossa, Manny, você é um gênio. Galera, vou fazer o quê? Esse realmente é o conteúdo mais importante que você vai aprender inicialmente. E óbvio, eu não vou ficar falando aqui só do pilar, eu vou trazer alguns temas que são extremamente importantes para que você aprenda sobre esse pilar, tá? Que você possa começar estudando e é claro, você pode sempre procurar aqui dentro do canal da Lumistack que você vai conseguir achar conteúdo sobre tudo isso. E dentro de teste de software, você precisa aprender inicialmente esses 3 pontos, tá? Primeira coisa que você vai aprender são testes funcionais. Galera, testes funcionais vai ser a grande parte do seu trabalho, principalmente você aí que vai começar como júnior. Teste funcional nada mais é do que testar funcionalidades. Ou seja, tudo aquilo que tem uma funcionalidade, você vai precisar aprender a testar, você vai precisar garantir que está funcionando. Eu sei que é um pouco redundante, principalmente para você que está começando, mas essa é uma grande parte dentro do trabalho de um QA. Como por exemplo, imagina que você entrou na Amazon, ou melhor, você entrou no Mercado Livre. Aquela barra que você pesquisa os produtos é uma funcionalidade, é a funcionalidade de busca. Toda vez que você digita alguma coisa aí, você espera que um produto, ou que um catálogo de produtos apareça, tá? Isso é basicamente uma funcionalidade. E garantir que todos os produtos que aparecem ali no catálogo têm a ver com o que você buscou, pode ser um teste funcional. Vou te dar outro exemplo. Imagina que você está logando aí numa plataforma que você utiliza, ou até mesmo para você logar aí numa rede social. O login é essencial para que você faça qualquer coisa dentro da sua conta e ele tem a funcionalidade de te logar. E se você colocar uma senha e um usuário errado, ele vai ter a funcionalidade de garantir que a pessoa não conseguiu logar. Então, fazer um teste funcional em login, colocar seu e-mail, colocar sua senha, clicar no botão de entrar. Pronto, você acabou de fazer um teste funcional e garantir que se você colocou as credenciais corretamente, você vai fazer o login corretamente. Outra coisa que você já pode começar a estudar dentro de testes de software são testes exploratórios. Pois é, teste exploratório, como o próprio nome diz, você vai explorar um sistema, que às vezes você não conhece, um sistema de uma empresa que você for trabalhar, para garantir que esse sistema está funcionando de forma correta. Manny, mas como assim? Pois é, quando você inicia numa empresa nova, com um projeto novo, você não conhece ele por melhor que você já tenha trabalhado com sistemas parecidos. Então, por exemplo, imagina que você começa a trabalhar para o YouTube. Você vai precisar garantir que você entende sobre o sistema e parte disso são testes exploratórios. Você vai realmente explorar o sistema para garantir que você não somente entende como o sistema funciona, mas que você consiga achar certos problemas ou certas falhas dentro do sistema. E você vai explorar de forma não necessariamente sem pensar no que você está fazendo, mas minimamente anotando o caminho que você está seguindo. Porque caso você ache algum problema,
tá? Você pode ir lá e anotar. Nós falamos sobre testes exploratórios um pouquinho mais a fundo, esse não é o tema desse vídeo, né? Então, dá uma olhadinha aqui na Lume e a gente fala um pouquinho mais sobre isso, caso você queira aprender. Não só isso. Além de testes exploratórios, eu indicaria você começar a aprender o que é teste de regressão. Teste de regressão é um dos testes dentro de teste de software que você vai mais precisar fazer dentro de uma empresa para garantir que tudo está funcionando antes de chegar na mão do usuário. Pois é, o seu trabalho dentro da área de qualidade é incrível. Você garante que usuários vão ter acesso a um sistema que funciona da forma que é esperado, tá bom? É basicamente esse o seu trabalho. Beleza, time. Agora que a gente já falou sobre o primeiro pilar, vamos em foco para o segundo pilar. E esse segundo pilar, galera, é extremamente importante. E sinceramente, se eu tivesse que trazer um pilar que é realmente importante para as empresas atualmente, eu diria que esse é um dos top 2 até mesmo. Se você está entrando numa empresa, você vai entender o que eu estou falando. Ou se você já trabalha como que é, você vai perceber que realmente isso faz toda a diferença para qualquer pessoa que está trabalhando na área de teste de qualidade de software e até mesmo na área de tecnologia. Galera, documentação é nosso segundo pilar dentro da área de teste de qualidade de software. Pois é. Apesar de documentação estar dentro também de teste de software, né? Se a gente for falar aí sobre principais pontos de teste de software, a gente vai falar bastante sobre documentação. Porém, documentação é um dos itens que não dá para faltar de jeito nenhum. E as empresas sofrem muito com isso hoje porque elas querem desenvolver, elas querem criar produto, porém elas esquecem de uma das coisas mais importantes de todas, que é justamente documentar. E você, como um bom QA, tem que garantir que essas documentações estarão criadas, que essas documentações serão feitas e serão consideradas em qualquer desenvolvimento de novas features ou alteração ou fix mesmo de alguma funcionalidade. Então, se você quer saber quais são as principais documentações que você vai precisar trazer como QA, vamos lá. Primeira de todas, tá? Essa daqui é o padrão do QA, que são casos de testes. Galera, documentação de casos de teste é algo que você precisa trazer 100% das vezes, tá? Grande parte dos QAs hoje no mercado não fazem casos de teste, eles não criam documento de casos de teste, e isso, cara, é tão simples, é algo tão básico, que está dentro de teste de software, que você precisa trazer, porque senão você não vai ter uma rotina de teste, você não vai conseguir trazer um projeto de teste regressivo para sua empresa de forma estruturada. A empresa não vai saber o que já foi testado ou não. Você, como QA, não vai saber o que já foi testado ou não, o que está funcionando ou não. Então, uma planilha, minimamente feita de caso de teste, é muito bom. Aqui dentro da LumeStack a gente ensina o quão importante é caso de teste e como fazer isso desde o início. E galera, uma outra documentação que é extremamente importante de você trazer é um roteiro de testes. Separado por feature, isso vai fazer parte, inclusive, dos seus casos de teste. Também não é nada difícil de se fazer, principalmente tendo IA hoje para te auxiliar a fazer isso, tá? Roteiro de teste é algo que muita empresa não tem. E essa documentação ela pode fazer total diferença para trazer a qualidade ou não da empresa. Ok? Não só isso, eu diria que esse daqui é algo que as empresas e os QAs eles acabam não trazendo. E isso faz com que eles fiquem sumidos dentro de uma empresa. Pois é, se você não faz o que eu vou falar agora, você acaba ficando escondido dentro do seu projeto. Mesmo que você tenha, às vezes, voz dentro do seu time, se você não tiver um documento de relatório de teste, não, um documento de planos e relatórios de teste, você nunca vai conseguir se sobressair dentro do seu projeto, dentro da empresa que você trabalha. E é o que eu falo, muitos QAs acabam ficando escondidos, muita empresa acha que o QA não faz toda a diferença pelo simples motivo que o QA não mostra o seu trabalho. E apesar de você ser uma pessoa falante, ou às vezes você até realmente participar das reuniões, se você não traz relatórios que trazem realmente o que você está fazendo, cara, isso vai ser um problema. Então, trazer planos de teste para saber o que vai ser desenvolvido, mostrar isso para a empresa, mostrar isso para o seu time de forma clara, trazer um relatório de testes do que já foi testado, o que funciona, o que já quebrou, qual que é a feature que mais quebra no seu sistema, quais são os casos de teste que mais dão problema. Você sabe trazer isso? Não, né? Então, foca nisso. Isso é muito importante, isso vai fazer com que você chegue muito preparado para dentro de uma empresa. Agora, vou falar sobre um que ele é básico, pelo amor de Deus, esse daqui você pode procurar, você vai encontrar basicamente em todo o canal da LumeStack, que é um bom bug report. Se você é um QA e você não documenta os bugs que você encontra, só chega pro dev e fala, preciso que você resolva isso, cara, você está perdendo. Você está deixando de documentar algo que quebrou. Você está deixando de fazer com que algo que é realmente importante ser criado dentro da ferramenta de gerenciamento de testes. E esse relatório de bugs é muito importante. Um bug report bem escrito,
com passos de como recriar ele, com uma descrição, com evidências, até mesmo um vídeo de você explicando tudo o que está acontecendo, é mais do que necessário. Principalmente hoje em dia. Isso vai trazer muito mais clareza para saber o que o dev precisa realmente consertar e até mesmo para saber se isso realmente só está acontecendo naquele momento. E o dev poder consertar todo o sistema de uma forma que aquele bug seja corrigido de verdade e não só parte dele, porque isso acontece com muita frequência, tá? Documentação, galera, é um pilar dentro da área de teste de qualidade de software. Deveria ser um pilar para dentro da área de tecnologia no geral. Mas eu vou ser bem sincero. As empresas e os profissionais de tecnologia, às vezes, eles são um pouco preguiçosos em relação a relatórios, em relação à documentação. Então, não seja preguiçoso. Vá atrás de fazer essa documentação, que isso muda a vida de uma empresa inteira e você vai ser venerado dentro das empresas. Então, esse é o segundo pilar e é por isso que eu sobressaio ele tanto, ok? Agora eu vou falar sobre um pilar que ele é muito importante também, porque ele é empregado em todas as empresas. Provavelmente a grande maioria das empresas que você vai trabalhar. Então, qual que é esse pilar, Manny? O terceiro pilar é processos ágeis. Hoje, as empresas trabalham, no geral, com processos ágeis. Não deixe de trabalhar com processos ágeis, pelo amor de Deus. Você aí do outro lado precisa entender tudo o que acontece dentro de um processo, porque senão você não vai estar preparado para poder realmente trabalhar dentro de uma empresa ali no momento que você chegar. Você vai ficar perdido, você não vai saber quais são os rituais que acontecem, você vai perguntar, Manny, o que são rituais? Pois é muito importante que você entenda cada um deles. Fica tranquilo, não é nada difícil, é algo que você vai fazer no seu dia a dia e é algo que realmente faz a diferença dentro do processo. Por quê? Se um QA ele entende como os processos funcionam dentro da empresa, ele consegue trazer processos de qualidade dentro, ele consegue trazer documentação, ele consegue trazer testes de software, rotina de testes e não só isso, ele consegue fazer com que o time tenha cultura de testes. Pois é, você vai fazer isso através do processo. E normalmente as empresas hoje estão utilizando processos ágeis. Pode ser que isso mude daqui para frente. Eu duvido um pouco. Hoje em dia, já tem basicamente 10 anos que eu trabalho aí com processos ágeis, já trabalho com Scrum, Kanban. Então, você muito provavelmente vai trabalhar com isso. Já trabalhei com processos mais antigos, como Waterfall. Sinceramente, ele precisa aprender sobre o Waterfall. Fica tranquilo. Grande maioria das empresas hoje usam processos ágeis ou algo muito similar a isso. Pode ser que no futuro isso mude, mas por enquanto, pelo menos para os próximos 5 anos, eu não vejo mudanças muito grandes, tá bom? Então, fique esperto, aprenda sobre processos ágeis. Mas precisa aprender sobre todos os processos ágeis? Não, se você aprender sobre Scrum, entender os rituais, já tá bom, já tá ótimo. Você não precisa ser o cara que vai trazer processos ágeis para dentro da empresa. Você só precisa ser o cara que sabe como trabalhar com eles da forma correta. E não só isso, né? Se você entende de processos ágeis, você vai saber se encaixar como que é dentro de um projeto. Isso vai facilitar muito com que as pessoas aceitem o seu trabalho de forma mais fácil, tá? Porque você vai se encaixar dentro daquele processo onde um QA realmente deveria estar. E aí, time, não só isso. A gente vai falar sobre o nosso quarto pilar. Esse quarto pilar aqui ele vai fazer toda a diferença para você. E se você realmente quer se destacar no mercado de hoje, você não pode deixar de estudar sobre ele. Esse pilar aqui é um pilar que muita gente acaba ficando assustado, acaba ficando com medo, porque tem a ver com programação sim, que são testes automatizados. Pois é, galera. Teste automatizado de software é algo que para muitas pessoas é justamente o que elas querem fazer, é justamente com o que elas querem trabalhar, e para outras é um pouquinho de medo, porque você tem que trabalhar com programação. Mas fica tranquilo. Se você aí está com medo por causa da programação, saiba que a programação que você precisa utilizar para poder trabalhar com testes automatizados não é a mesma programação que você vai fazer quando você trabalha com desenvolvimento de software. Apesar de, querendo ou não, ser um software, né, o que você está trabalhando. Hoje, as ferramentas de testes automatizados são muito mais simples de se aprender. Então, se você está com medo, fica tranquilo. Tem vários vídeos aqui na Lumistack onde eu mostro para você como trabalhar com teste automatizado e como as ferramentas atualmente, as plataformas de teste automatizados, elas facilitam para você a fazer isso. E, sinceramente, é uma delícia trabalhar com teste automatizado. Saiba que as empresas elas dão muito valor para isso e traz muito valor mesmo para o seu trabalho. Teste automatizado não é uma bala de prata, não vai resolver todos os seus problemas, ele não vai fazer com que você pare de testar, mas ele vai garantir que você consiga testar fluxos muito repetitivos, fluxos importantes, fluxos que não podem deixar de ser testados de forma milimétrica, vamos dizer assim, ou seja, de forma que o passo a passo é sempre repetido da mesma forma. Então, se você realmente
quer crescer dentro da área, vai lá, aprende automação de testes. Manny, preciso aprender todas as ferramentas, todas as linguagens? Não, pelo amor de Deus, fica tranquilo. Se você aprender uma linguagem de programação e aprender uma ferramenta, você já está muito bem. Ah, Manny, mas e se a empresa pedir outro? Tá tudo bem. É só você mostrar o valor que você tem com aquela ferramenta e mostrar também que você tem vontade de aprender outras ferramentas dentro da empresa e que você vai estudar para trás delas. Agora, se eu tiver que te dar uma dica, eu diria, estuda qualquer uma dessas 3 linguagens, eu vou te dar a minha preferida e eu vou te falar qual que eu acho que vale mais a pena você estudar, tá bom? Isso considerando que eu sou um cara que já tem 10 anos, já formei várias pessoas para dentro da área de tecnologia, na área de qualidade, tá? E eu sei que fazem a diferença, mas você pode escolher qualquer uma das 3 porque tem mercado para qualquer uma das 3. Primeira delas é JavaScript, a minha favorita, tá? Se eu tivesse que te indicar uma, eu iria para o JavaScript de verdade, não para o JavaScript, porque o JavaScript é só a linguagem mais utilizada no mercado, isso para programação e até mesmo atualmente para automação, tá? Outra que eu te indicaria é Python e mais uma que eu indicaria é Java. Tá? Qualquer uma dessas 3 você vai estar muito bem. Só que JavaScript é a mais utilizada no mercado em relação à programação. Tá? Qualquer empresa trabalha com JavaScript, pelo menos algum tipo de projeto eles vão ter com JavaScript. E também, se a gente tiver que falar sobre ferramentas de automação, eu diria para você trabalhar com qualquer uma delas, uma pelo menos, tá? Você pode aprender só uma. Cypress, Playwright ou Selenium. Vou indicar a minha preferida e você vai ver vários vídeos aqui dentro da Lume falando sobre ela, que é Cypress, tá? Playwright também é uma ferramenta incrível, está crescendo cada vez mais no mercado, mas Cypress hoje é muito solicitada pelas empresas, é uma ferramenta super simples de aprender e, na minha opinião, hoje para quem está iniciando é a melhor ferramenta de automação. Lembrando, você só vai conseguir trabalhar com Cypress se você aprender JavaScript, é por isso que eu acho o JavaScript tão importante para você aprender. Se você aprender Playwright, né, que é aprender Playwright, a ferramenta de automação, ele funciona com Java, Python e JavaScript, então meio que não tem muito problema com a linguagem que você escolheu. E Selenium é a mesma coisa, funciona com Java, Python e JavaScript. Então o JavaScript basicamente tem todas essas ferramentas. E aí, se você quiser aprender Playwright, você pode aprender. Se você quiser aprender Selenium, você também pode aprender, tá? Lembrando, essas 3 ferramentas, galera, elas são extremamente parecidas. Você não precisa ficar correndo atrás de aprender todas. Você pode aprender, tá? Mas aprenda uma, saiba como funciona bem, saiba como realmente trazer automação num projeto, o que você precisa automatizar, o que você não precisa automatizar, tá? Como eu disse, a automação não é uma bala de prata, não vai resolver todos os seus problemas. Ele só vai resolver grande parte de alguns problemas que você tem dentro da área. E ela é muito bem vista dentro da área de teste de qualidade de software, ok? E galera, vamos lá! Agora que eu já trouxe para você os 4 pilares, que são os mais importantes para você realmente se tornar um QA desejado pelas empresas e conseguir uma vaga o mais rápido possível. Lembrando que tem pessoas que entram na área de qualidade estudando isso e entram em 3 meses, 2 meses. Tem gente que entra em 6 meses, cada um no seu ritmo, mas saibam que o mercado está contratando e 2026 vai ser ainda melhor. Então, o que você precisa fazer para poder aprender? Qual que eu começo? Qual desses pilares eu começo? Eu trouxe esses pilares em primeiro, segundo, terceiro, e não foi à toa. Não necessariamente você precisa fazer desse jeito, mas esse é o jeito que eu acho mais interessante de você estudar. Então comece estudando sobre teste de software, aprenda estratégias práticas de teste de software, as que eu mencionei são extremamente importantes para o seu dia a dia. Cara, isso vai te ajudar muito. Depois você pode aprender a fazer documentação, até porque teste de software tem muito a ver com documentação, então meio que você vai aprender isso junto. Como documentar seus testes, como trazer reports, como poder falar sobre esses reports para sua empresa. Ter esses reports vai fazer com que você consiga mostrar isso para a empresa e você pode fazer isso, galera. Ó, tô falando sobre estudo. Você pode fazer isso com basicamente qualquer sistema que existe. A Amazon, o Mercado Livre, o site da padaria que é perto de você, o iFood. Você pode fazer isso com qualquer sistema, tá bom? Então essa é a graça. Você não precisa nem criar um sistema ou pegar um sistema de testes. Não, vai lá fazer isso com um sistema que você quiser, com um sistema que você tem mais afinidade, que você já usa há um tempão. Tá? Por quê? Porque isso realmente vai fazer com que você bote em prática esses conteúdos e você tenha afinidade com aquele sistema, então isso vai facilitar muita coisa. Às vezes você já até sabe aqueles bugs, aquele probleminha do sistema que você está falando, né? Além disso, eu traria para você fazer depois de documentação, obviamente, ir atrás de aprender sobre processos ágeis. Isso daí é uma coisa um pouquinho mais teórica. Você pode ver isso dentro da LumiStack, a gente tem vídeos sobre isso, fiz lives, fiz vídeos, tem um monte de conteúdo só sobre processos ágeis, porque eles são muito importantes e lá você consegue tirar várias dúvidas sobre isso, tá? Claro, você pode sempre dar uma pesquisada
sobre processos ágeis aí na internet que você vai conseguir aprender, tá? É um assunto bem teórico e você só precisa saber como ele funciona. Você não precisa ser um mestre, você não precisa ser um Scrum Master, um Agile Coach para poder trabalhar como QA e entender de processos ágeis, beleza? E agora, o nosso quarto pilar é a automação. A automação de testes, você pode também olhar aqui dentro da Loomstack, a gente sempre ensina. Então, isso daí basicamente está coberto, a gente ensina programação básica. E galera, basicamente aprendendo esses 4 pilares, colocando eles em prática, testando com um sistema que você conhece, testando com um sistema que você quer aprender mais como ele funciona, às vezes achar bugs, às vezes você conhece um familiar, um amigo que está trabalhando numa empresa que tem esse sistema e você pode simplesmente começar a estudar por ele e começar a achar problemas, às vezes até ser indicado para entrar na empresa. Pensa de forma inteligente. Tudo isso vai te ajudar e, sinceramente, esse é o melhor roadmap que você pode ter para 2026. Um ponto muito importante sobre 2026 e os anos seguintes que vão vir. Muito importante que você também comece a aprender um pouco mais sobre IA. A gente também traz vídeos aqui. A IA, no começo, para você que está estudando, vai com calma. Você não precisa ser um mestre da IA. A IA ela é muito boa, ela é incrível, ela está trazendo um mercado absurdo, como eu disse no começo do vídeo, mas tomem cuidado. Não é feita necessariamente para você estudar, pelo menos não sem você ter uma base boa, porque senão você não sabe se a IA está falando coisas boas ou coisas ruins. Tá? Você vai procurar pela IA, talvez ela te traga pontos diferentes do que eu estou falando aqui. É muito provável, inclusive, que ela traga pontos diferentes do que eu estou falando. Isso é ruim, tá? Justamente. Porque se você vai na IA procurar essas informações e ela te traz outros pontos, sinceramente, eu acho que você vai acabar atrapalhando, desacelerando o seu caminho, tá? Você está começando ainda na área de qualidade. A IA vai ser muito boa quando você já tiver uma base bem sólida, uma base muito boa sobre teste de qualidade de software e sobre todos esses pilares. E aí sim você pode começar a utilizar a inteligência artificial para te ajudar. Mas por enquanto, segura a onda. Então vamos lá, comenta aqui embaixo quais desses pilares você mais curtiu, você acha que é mais interessante para você, qual você está mais animado para começar a estudar. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar sua pergunta aqui que a gente está sempre te ajudando. Não só isso, tá? Se você está querendo entrar na área de QA, você vê que tem um amigo que também faz sentido dele entrar para essa área, vai lá e indica para ele. Eu garanto para você que ele vai te agradecer no futuro. A área de qualidade está crescendo, é uma área que as pessoas não estão olhando ainda, então aproveita enquanto ela é uma área que todo mundo já não sabe, tá bom? Então, muito obrigado por terem participado. Se você curtiu, não se esqueça de deixar seu curtir. Não se esqueça também de se inscrever, porque a gente traz conteúdo sobre teste de qualidade de software todo dia. Se você quer se manter atualizado, você está no lugar certo. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que a gente traz e vejo vocês numa próxima. Vem pra QA. Tchau, tchau!